Bom dia, família. Esta é a voz de Deus em seu lar. Mais uma explosão de audiência. Eu quero começar esse programa ao vivo abençoando duas pessoas que eu tive o privilégio de criar praticamente junto com eles, né? Dois primos amados, chama Otaviano e Zoroastre, lá na fazenda Castanheira, né? Onde minhas férias de aluno de roça, como é que é, né? Era férias direto, eu ia passar com eles lá. Então eu estou aqui ao vivo na Laranjeira. Eu quero só que você pegue o meu canal, para que não esqueça, né? Coragem de Trabalho Oliveira. O meu Face é Zelito Gomes. O meu telefone é 77998-724437. Então nessa manhã eu tenho o privilégio de estar abençoando esses dois irmãos tão íntegros, tão sinceros diante de Deus, né? Pessoas tão amadas, tão honradas, que caráter, né? Que o caráter é uma das coisas muito essencial na nossa vida. Geralmente o caráter ele é formado por a criação. Tem um adágio popular, que não é história bíblica, que quem rouba cavalo, os filhos puxam a roubar, né? Então assim, não quer citar nome de tribo que fazem isso para não expor aqui no YouTube, mas é adágio. Quem rouba cavalo, os filhos também roubam, né? Então quem tem uma mãe ou um pai com caráter formado, a tendência de filhos é ter um caráter formado. Eu vou dar um exemplo aqui da mãe de Zoroastro, e que Deus tinha a saudosa tia Celita, né? São poucas mulheres não letradas, mas de um caráter formado, e os filhos não tiveram a que puxar, a não ser a mãe, né? E hoje, mais engraçado, é que eles têm o temor de Deus. A mãe já tinha, passou para eles, e eles continuam a descendência do Senhor. Então, com muito orgulho que eu abro esse programa nessa manhã ao vivo, aqui na Laranjeira, né? Para falar de pessoas que marcam a vida da gente. Eu quero nessa manhã, tá nublado aqui, parece que vai chover, né? Louvar a Deus por cada pessoa. E quero falar sobre doenças, acontece muito no povo. E quando alguém tem um respaldo, é tipo uma caixinha de poupança, de oração, de vida agregada com Deus, de vida saudável, de temor a Deus, Deus sempre tem compaixão. Eu não vou citar nome de pessoas que eu já visitei, até em UTI, né? E pessoas que eu cheguei a dizer assim para a família: olha, mesmo eu ter orado, chamar a família e falar assim: olha, prepare porque não vejo mais jeito. Acontece, mas só que para Deus não é o que a gente pensa. Deus tem os modos, tem os caminhos de trabalhar. Ele diz: será que você pode achar o rastro de uma cobra na penha? É difícil, é impossível, né? Então é impossível ao homem o que Deus faz na vida das pessoas. Eu conheço pessoas também que adoeceu, mas Deus permitiu que não sobrevivesse. Eu conheço pessoas que a igreja toda se curvou, oradores, pessoas fiéis a Deus, Deus não ouviu a oração. Porque a morte do servo de Deus é suave para Deus. E não importa ser servo de Deus, quando Deus quer levar uma pessoa, pode ser uma bala perdida, pode ser um acidente de carro. Conheço um pastor, Deus levou um amigo meu, houve uma tragédia com ele, um homem íntegro.
Ele bateu no fundo de um carro, pegou fogo no carro dele, morreu ele, a esposa, 2 filhinhos queimados, né? Mas não era pastor, não servia a Deus, mas isso não importa, porque a carne para Deus não interessa. Quer dizer nessa manhã para você que Deus está preocupado com a tua alma. Então eu quero nessa manhã, você vai ler para mim Ezequias 20 em diante. Você vai ver a história de um homem que tinha uma úlcera, e naquela época lá em Israel não tinha diagnóstico como tem hoje. Uma úlcera, eles eram encarados como um câncer, e o câncer era mortal. E aqui tem uma coisa interessante que eu comecei a ler, que Isaías não foi lá dar o recado para Ezequias, ele foi visitar Ezequias, só que lá veio a palavra do Senhor. Acontece com muitas pessoas. Eu cheguei em casa mesmo, de repente eu estou sentado, uma pessoa doente, e meu braço esquerdo, eu tenho um contato com Deus, o dom de revelação que Deus me deu, se meu braço esquerdo não tremer e arrupiar, eu não posso dar um recado de Deus. Você sabe que os sacerdotes usavam tumim e turim, né? Quando balançava ali aquele chocalhinho, vinha a palavra de Deus. Assim sou eu. A revelação para me dar uma pessoa, vem no braço esquerdo, arrupia e dá aquele tremor, seguido Deus falando. E ali Deus me revelou pessoas que ele tinha propósito na cama. Tem pessoas que Deus me revelou que não tinha mais jeito, não precisava orar. Então foi assim, diz a Bíblia aqui em Ezequias 20, que Isaías foi visitar Ezequias. Ele não foi lá dar o recado de Deus, como a gente prega, a gente vê. Vai ler a Bíblia, a gente vai entendendo o propósito de Deus, né? Poucos sabem que a doença de Ezequias era uma úlcera, poucos sabem. E a úlcera era tido como um câncer maligno, não teria cura. Por acaso, o propósito de Deus, Isaías foi visitar Ezequias, e lá veio a palavra do Senhor, e disse a Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O que eu quero dizer com o recado é de Deus. Foi duro, foi contundente, foi forte, mas só que Deus tem os seus propósitos quando há arrependimento, quando há sinceridade na pessoa. A Bíblia relata aqui, não precisa nem eu ler, você conhece a Bíblia mais do que eu, porque eu não sou PhD em Bíblia, né? Mas antes de vir para uma mensagem, eu gosto de estar lendo, para poder não se falar palavras de heresias. Diz a Bíblia que quando Isaías deu o recado, e foi-se embora, Ezequias automaticamente buscou socorro em quem tinha socorro. Porque certamente os médicos da época, os curandeiros da época, já tinham dado remédios para Ezequias e não tinha mais cura, porque era um câncer maligno e não tem hoje a tecnologia que nós temos, naquela época não tinha. Remédios, certificados, descoberta de tal câncer. Ezequias estava com câncer, e poucas pessoas sabem disso. Uma úlcera maligna. Só quando Ezequias recebeu aquele recado, se entristeceu muito, porque quem é que não quer nem vontade de viver, vontade de sonhar, né? Ele diz a Bíblia que Ezequias, ao Isaías sair, ele joelhou com o rosto na parede, significando o rosto em pó, e cobrou de Deus: Senhor, tu lembras que eu andei na tua integridade? O Senhor lembra que eu reinei segundo a tua direção? Eu quero que nessa manhã te convocar você a lembrar de Deus. Não é assim uma cobrança, mas lembrar de Deus, o que você é para Deus, o que você era antes de conhecer a Deus. Isaías fez tudo isso. Diz a palavra de Deus que ela é inerrante, que ela é rema, né? Está aqui em Ezequias adoece, 2 Reis 20, né?
Não vou ler não. Vou ler não porque eu já estudei, só para você entender o propósito de Deus. Quando Deus quer levar alguém, Ele quer levar, Deus é determinado. Mas também Ele se arrepende com a sua humildade. Diz a Bíblia que quando Isaías sai diante do rei Ezequias, ao chegar no pátio para ir embora, que ele põe a mão na cancela, na porteira, não sei da época que era, veio a palavra do Senhor Isaías por amor a Ezequias e disse: ó, volte até Ezequias e diga o seguinte, olha como é que é o primeiro recado: põe tua casa em ordem, que tu morrerás, não viverás. Mas Deus se arrependeu por causa da humildade de Ezequias. Está entendendo o que eu quero lembrar para você hoje nessa manhã? A sua humildade move o coração de Deus. Diga a Ezequias que eu acrescentarei mais 15 anos de vida a ele. Já pensou? Um rei já com a idade avançada, tem mais 15 anos de vida, e eu darei vitória também a ele sobre os sírios. Aí Ezequias perguntou a Isaías: como é que eu vou saber que Deus vai me curar? Ele disse que iria morrer. Aí veio a palavra de Deus para Isaías: quando o relógio de Acas voltar 10 graus, o relógio não tem como o relógio voltar, tem? É o sinal da tua cura. E daqui a 4 dias, tu subirás à casa do Senhor. Aleluia. E darei também os seus inimigos, os inimigos teus, na tua mão, para provar que eu sou Deus. Eu quero nessa manhã levar você a conhecer o Deus que você prega, que você vive, esperar nele, que as coisas impossíveis, quem pode fazer é só ele. Bom dia, Pastor Zelito, ao vivo, direto da Laranjeira, Coragem e Trabalho. O meu canal é Coragem e Trabalho Oliveira, do YouTube. O meu Face é Zelito Gomes. O meu telefone é 99724488. Eu quero abraçar todos os internautas nessa manhã e agradecer a Deus por essa oportunidade de estar pregando a palavra dele. Quantos não podem. Eu conheço pessoas muito sábios, né? Poliglotas, mas não tem coragem de botar a cara no mundo e falar do evangelho. Eu fico até triste, sabe? Não tem, você não vê uma pessoa ajudando alguém, orando, mas está dentro dele aquele egoísmo. Eu quero nessa manhã se humilhe diante de Deus, porque só o Senhor é Deus, tá bom? Pastor Zelito, direto da Laranjeira, ao vivo para você, Coragem e Trabalho. Todos aqueles internautas que ouvem a minha palavra, eu quero dar um beijão especial para vocês. Eu amo a todos, tá bom?